Vamos lá então continuar? Olha só. Bem, vimos a parte teórica, legal. Agora vamos começar a aplicar, né, Josimar? Esses conhecimentos nós aprendemos aí. Tá? Vamos começar devagarzinho, entendendo direitinho. E aí eu vou estar mostrando os detalhes para vocês, os melhores caminhos, as melhores questões, para que você aprenda de verdade essa parte de operações com conjuntos. Beleza? Que é comum tanto na matemática, quanto no raciocínio lógico. Beleza? Tanto no raciocínio lógico, na matemática. Importantíssimo. Tá? Demais, demais, demais. Depois no finalzinho eu quero fazer algumas aplicações, só para você ficar, você perceber, caramba, que bacana, Josmar. Algumas questões de consultor do Senado Federal, algumas questões bem assim, nível superior mesmo, para que você possa perceber como é importante você se dedicar a esse assunto. Beleza? Então vamos lá começar comigo. Fala assim, ó, em uma classe há 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. Então nós temos 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. Em outras palavras, praticam apenas futebol. É isso? Praticam apenas futebol. E há 8 alunos que praticam vôlei, mas não praticam futebol. Praticam apenas vôlei. O total dos que praticam vôlei é 15. Ao todo, existem 17 alunos que não praticam futebol. O número de alunos da classe é... Josmar, primeiro passo é o seguinte, eu percebo que pode ter algo comum. Sim. Nós podemos ter alunos que praticam tanto futebol quanto vôlei? Sim. Então eu já vou perceber que tem algo em comum e eu vou montar diagrama com interseção. Beleza? Futebol e vôlei. Aí fala assim o texto. 20 praticam futebol, mas não praticam vôlei. Praticam apenas futebol. E há 8 alunos que praticam vôlei, mas não praticam futebol. Ou seja, apenas vôlei. Não é isso? Se eu faço uma coisa e não faço a outra, eu faço apenas essa aqui. Então, olha só. Em uma classe há 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. Praticam apenas futebol. E há 8 alunos que praticam vôlei, mas não praticam futebol. Ou seja, praticam apenas vôlei. Mas ele fala o seguinte, o total dos que praticam vôlei, opa, o total é esse aqui, ó, do vôlei, ó. O total do vôlei, não é, ó? O total do vôlei, que é isso aqui, que é o total do vôlei, é quanto, Josmar? 15. Então, 15. Aí eu percebo o seguinte, se todo isso aqui é 15, eu pintei de vermelhinho aí, é 15. Eu já tenho 8 dentro, faltam 7. Opa, já percebi que 7 praticam os dois. Quantos praticam futebol, né? Futebol, ó, é isso aqui tudo. Isso é futebol. Não é? Então futebol é quanto? 20 com 7. 27. Ah, legal. 27. Mas aí ele fala bem assim no final, ó. Ao todo existem 17 alunos que não praticam futebol. Quem é que não pratica futebol, Josimar? Pode ser esses 20 aqui, ó. Vou só marcar para você ver, ó. Vou só marcar para você ver. Por exemplo, ó. 17 não praticam futebol. Pode estar aqui dentro? 17 aqui? Não. Porque eles praticam futebol, não é verdade? Não pode estar aí, não. Então sai daí. O 17 eu posso colocar um pouquinho que está aqui dentro também? Não. Porque esses aqui praticam o quê? Futebol. E fala que 17 não praticam futebol. Quem é que não pratica futebol? São aqueles que praticam apenas vôlei. Opa! Perfeito. Dos 17, já achei 8. Correto? Então, dos 17, nós já encontramos 8.
Cadê o restante, Osmar? Ah, o restante tá lá fora. Porque quem não pratica nem vôlei e nem futebol, também não pratica futebol. Então, já encontrei 8, né? Para 17 faltam 9. Beleza? Esse de amarelinho aqui, ó, que eu tô marcando texto, ó. Esses aqui, ó, esses dois aqui, são os 17. Que o quê? Não praticam futebol. Então, quem é que não pratica futebol? São aqueles que praticam, né? Que praticam apenas vôlei e os que não praticam nenhum dos dois. Esses dois aqui, ó, é os nossos o quê? Os nossos 17. A gente estava procurando. Beleza? Então, esses dois aí são... Volta lá. São os 17. Beleza? Agora, Josimar, a pergunta foi o número de alunos da classe E. Então, quantos alunos tem na classe? Agora eu vou chamar a atenção para um detalhe. O que é realidade, Josimar? Né? Quando perguntar realidade para você, eu quero que você pense assim, ó. Realidade não é esses 27 aqui fora, nem os 15, não. Realidade é isso aqui, ó. Realidade que eu estou marcando de verde aqui, ó. Isso é realidade, ó. Realidade é esse 20. Realidade é esse 7. Realidade é esses 8. E realidade é esses 9 aqui, ó. Isso é realidade. Beleza? Você não pode somar o 27 com 15, porque você vai estar somando a mesma pessoa duas vezes. Beleza? Então, na verdade, né? Você tem que fazer o quê? Se eu quero realidade, vai ser quem, Josmar? Vai ser 20 mais 7, né? 27 com mais 8, 35, com mais 9, 44. Então, nós teremos aqui, a realidade são 44 alunos. Beleza? Letra E. Então, se eu quero realidade, é o de dentro e o de fora aqui. Não pode ser 27 com 15. Não pode. Realidade é o que está dentro e aqui fora. Isso sim é nossa realidade. Beleza? Então temos aí a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Fala assim, ó. Em certa comunidade, há indivíduos de 3 raças. Né? 3 raças. Branca, negra e amarela. Certo? Então nós temos as raças o que, Josmar? Branca, negra e amarela. Aí eu vou perguntar para você o seguinte. Tem alguma coisa em comum? Tem? Com certeza não. Por que que não tem? Porque são conjuntos de juntos. Alguém pode ser branco e amarelo? Branco e negro? Né? Tem como? Né? Negro e amarelo, amarelo e branco? Não tem como. Então, eu já percebo que não tem nada em comum. Eu já percebo, Josimar, que os meus conjuntos são conjuntos de juntos. Não é isso? Então tem os brancos, os negros e os amarelos. A verdade é essa. Beleza? Então não tem nada em comum. Por quê? Porque a interseção é vazia. Não tem ninguém que vai pertencer a mais de uma raça. Né? Ah, eu sou negro e amarelo. Não tem como. Beleza? Então olha só. Então a gente percebe o seguinte aqui. Coloca nos valores agora. Sabendo que 70 são brancos. 350 são não negros, né? 350 são não negros. Se são não negros, quem é 350? São os brancos, mais os amarelos. Concorda comigo? Porque ele falou que 350 são não negros. Quem é que são os não negros? Quem são os não negros? São os brancos, mais os amarelos. Então dá 350. Beleza? São os não negros. E 50% da comunidade, tá? Tá implícito ali, são amarelos. Responda. Olha só, vamos só aqui uma coisa aqui comigo, ó. Eu percebo que
70 mais o que está faltando aqui, né? Tem que dar quanto, Josmar? 350. Opa, peraí. Tem que dar 350. Se os brancos mais os amarelos dá 350, não é isso? Se os brancos mais os amarelos dá 350 e nós já temos, né? E nós já temos 70, então 70 mais quem, que é 350? Aí você coloca 280. 280. Beleza? Perfeito. Então já sei o seguinte. Os brancos mais os amarelos, 350. Que isso, na verdade, são os não negros. Só que fala o seguinte, ó, que 50% da comunidade são o quê? Amarelos. Vem cá. 50% da comunidade são amarelos. Quantos são amarelos? Acabamos de descobrir. Quantos são amarelos? 280. Se 50% da comunidade são amarelos, eu falo o seguinte, metade da comunidade são pessoas amarelas, né, da raça amarela lá. Então, ou seja, se metade são amarelos e a metade é 280, ué, quanto é que vai ser a comunidade então? A comunidade vai ser o quê? 560. Concorda comigo? Porque se a metade da comunidade são os amarelos e nós temos 280 amarelos, então a metade das pessoas dá quanto? 280. A outra metade, mais 280. O total é quanto então? 560. Então eu posso falar o seguinte para você, né? Eu posso falar isso aqui para você, ó. Que os brancos mais os negros mais os amarelos tem que dar 560. Concorda? Não é isso? Porque se a metade da comunidade são os amarelos, que dá 280, se a metade são os amarelos, que dá 280, a outra metade só pode ser quanto? Mais 280. Então, a comunidade possui 560 pessoas. Aí terminou. Porque olha só, 70 mais 80 mais quem que vai dar 560? Então, 70 mais 280 mais quem? 210. É o que falta para dar a comunidade inteira. Porque a comunidade a divide de 3 raças, né? São os brancos, as brancas, né? Raça branca, negra e amarela. Então, se nós temos a comunidade com 560, já temos 70, já temos 280. Tá faltando quanto? Para 560. Então, 210. Beleza? Então, nós temos aí 210 negros, 70 brancos e 280 amarelos. Beleza? Então, podemos fazer o seguinte. Respondendo. Letra A. Quantos indivíduos tem a comunidade? 560. Quantos são os amarelos? 280. Belezinha? Tranquila? Demais? Beleza? Ótimo. Para a próxima questão. Fala assim. Numa classe de 45 alunos, né? 28 falam francês e 14 falam espanhol. A nossa realidade lá são quantos alunos? 45. Desses alunos, 8 não falam nem francês nem espanhol. Quantos falam as duas línguas? Beleza. Olha só. Nós temos a realidade de quantos, Osmar? 45 alunos. Então esse é o nosso real. Aí temos o seguinte. 45 alunos. Mas nós temos lá francês e espanhol. Não é isso? 45 alunos é a nossa realidade.
Beleza? Mas quando falam francês? 28. Quando falam espanhol? 14. E 8, nenhuma, nem francês, nem espanhol, lá de fora. Quantos falam as duas línguas, né? Ele quer, Josimar, a intercessão. Ele quer isso aqui, ó. Não é? Que é a intercessão. Bem, assim, você deve ter aprendido, né? Que... Faz assim, Josimar, me ensinaram a fazer assim. Coloca o X aqui dentro. Aí 28 menos X aqui. 14. Eu não quero assim, não. Não quero. Por quê, Josimar? Porque eu não quero dessa maneira. Porque quando chegar nas questões difíceis, não vai resolver sua vida. Vai virar uma salada. Vai virar um sistema de equações gigante. Então eu quero te mostrar um jeito bem legal. Que desde essas questões mais simples, quando nós chegarmos nas mais complicadas, tipo CGU, 2012, que é da ESAF, né? A AFC, Finanças e Controle, que é da ESAF. Questão de verdade. Você vai perceber como vai ser importante esses primeiros conceitos. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Você fala assim, Osmar, eu quero encontrar a interseção. Beleza. Se você quer a interseção, quem é a interseção, Josmar? De uma maneira mais assim, interpretativa, tá? Porque daqui a pouquinho, mais na frente um pouco, vou fazer umas questões lá do MPU, área de TI, onde a banca vai querer de você não é fazer essas continhas aqui. É você, vai falar assim, ó, qual o número máximo que eu posso ter na interseção? Qual o número máximo de pessoas que eu posso ter do lado de fora? Então, essas interpretações que são importantes. Então, desde agora eu quero o seguinte de você. Nós queremos a interseção, Josmar. Então, o que é interseção? Quem são as pessoas que se encontram na interseção? Quem são elas? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que se encontram na interseção? Quem são elas, Josmar? Aí você vai fazer bem assim, ó. 28 mais, olha só, me acompanha. 14 mais 8, né? 28 mais 14 mais 8. Beleza? Isso que vai dar 50. Mas, Josimar, 50 foi o que eu somei. Mas quem é a minha realidade? Opa, a minha realidade é 45. Então eu pergunto para você, o que está passando do real? O que está passando de 45? Nós somamos, Josimar, nós somamos aqui, 28 pessoas falam francês. Anota aí, anotei. Quantos falam espanhol? Aí a pessoa grita, 14 falam espanhol, Josimar. Anota aí. Quantos não falam nenhuma dessas duas línguas? 8, anota aí. Você somou quantas pessoas aí, Josimar? Olha, eu somei 50. Mas Josimar pergunta assim, vem cá, mas quanto é a minha realidade aí, hein? Eu tenho quantas pessoas de verdade? Olha, você tem 45. Opa! Se eu tenho 45, o pensamento é, o que está passando da minha realidade? O que está além do meu real? Aí você fala, bem, Josimar, o que está além do seu real, sabe quanto é que é? 5 pessoas, 5 alunos. Então é o seguinte, aquilo que passa da minha realidade é que está na interseção. Porque são nas interseções que as pessoas são somadas mais de uma vez. São nas interseções que os elementos são somados mais de uma vez. Então, aqui eu só faço isso. 5, né? 5 alunos. Beleza? Então, a dica é, aquilo que passa da minha realidade está na interseção. Aquilo que passa da minha realidade se encontram nas interseções. Beleza, gente? Eu quero, a partir dessa questão que é simples, introduzir esse reconhecimento, introduzir essa saída, tá? Esse método, por quê? Porque quando chegarmos nas questões lá na frente, eu faço questão de fazer com vocês elas. Entendeu? Questões difíceis. Da área fiscal,
Eu quero fazer. Você vai perceber como isso é importante. Não vão ser só 2 diagramas aí não, francês e espanhol não. Serão 3 diagramas. Não vai ter quase informação nenhuma. E ele me pede a interseção. Ah, Josimar, então, qual é a dica para aqui? Aquilo que passa da minha realidade está na interseção. Beleza? Passou da minha realidade, Josimar, está na interseção. Porque são nas interseções que as pessoas, né, que os elementos são somados, são contados mais de uma vez. Belezinha? Então fique esperto com isso. Belezinha? Então guarda para você esse pensamento aí. Essa questão 4 e 5 aqui são bem simples, né? Mas eu quero tocar nesse assunto ainda porque daqui a pouco, quando começar as questões de concursos públicos, né? Você vai perceber como é importante cada detalhezinho, né, que nós vimos aqui nessas questões de fixação. Fala bem assim, ó. Considere, questão 4. Considere o conjunto M, maiúsculo, então, que é um conjunto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Quantos subconjuntos tem M? Aí é bem tranquilo, né? Número de subconjuntos, 2 elevado a N, não é isso? 2 elevado a N, 2 elevado à oitava, né? 2 à oitava vai dar, né, 256. Nós temos 256 subconjuntos, beleza? Então, se nós temos um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, nós teremos 256 subconjuntos. Então, a jogadinha o que eu quero de você aqui nesse momento é o seguinte: eu posso te dar o número de elementos e te pedir o número de subconjuntos. Beleza? Então, se eu tenho a quantidade de elementos, eu posso calcular o número de subconjuntos. Então, se eu tenho, por exemplo, 8 elementos, eu tenho 256 subconjuntos. Tá? Então, na questão 4, eu te dou o número de elementos e te pergunto quantos subconjuntos eu posso ter. Já na questão 5 é o sistema contrário, né? Na 5 fala o seguinte, ó. Quantos elementos tem um conjunto do qual se pode obter 32.768 subconjuntos? Beleza? Então você tem que fazer o seguinte aqui, ó. Na questão 4, né? Na questão 4 nós fizemos o que na questão 4? Eu te dei o número, né? O número de elementos e você me deu, né? E eu te pedi para você o quê? O número de subconjuntos. Mas pode ser o contrário, Osmar? Pode, sem nenhum problema, não é isso? Sem nenhum problema. Então, quer dizer, eu posso fazer o seguinte. Como é que eu vou fazer a questão 5 agora? Vou fazer o seguinte. Eu vou decompor, né? Eu vou decompor esse número em fatores primos. Por exemplo, ó, 32.768, não é isso? 32.768. Osmar, eu vou decompor em quê? Fatores primos. Ou seja, eu vou dividir por fatores primos. Quem é o primeiro fator primo que nós temos? Quem são os números primos para começar? Ah, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5, o 7 e assim por diante. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou dividir por 2. Dá por 2, Osmar? Dá. Então, 32.768 por 2 vai dar o quê? 16.000, né? 384. Dá por quem de novo? Dá por 2, não é isso? E vai dar o quê? Por 2 novamente, 8.192. E novamente eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2, que vai dar 4.096. Decompondo de novo por 2, né? Pelo fator primo 2. Não é isso? Eu vou ter o que aqui de novo? Eu vou ter 2.048.
por 2, eu vou ter quanto? 1024. Por 2 de novo, né? Gente, outra coisa. Sempre perceber o quê? Perceber que, nesse caso, só pode ser por 2. Por que, Josimar? Porque se você perceber bem, a base tem que continuar sendo o quê? Sendo 2. A base tem que continuar sendo 2. Então, olha só. Você vai perceber que quando perguntar para vocês, Josimar, o número de subconjuntos, você for decompor isso aí, tem que ser tudo por 2. Beleza? E vai ser sempre por 2, não tem jeito. E vai embora 216. Aí continua. Aqui eu vou parar por aqui. Tá? Você vai continuar aqui, ó. 512, aí você vai por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Por 2, por 2, por 2. Quando você fizer tudo isso aqui, você vai perceber assim, porque não tem espaço. Você vai ter o seguinte. Né? Ser 256, tá? 256. Aí depois por 2. Vai continuar 128, 64, 32, tá. Você vai perceber que vai ser 2 elevado a 15, depois que você fizer. Tá? 2 elevado a 15. Então é o seguinte. Na questão 4, eu pedi o que para você? Eu te dei o número de elementos e você me deu o número de subconjuntos. Na questão 5 aqui agora, eu te dei o quê? O número de subconjuntos. Então, o 2 elevado a n, que é o número de subconjuntos, é 32.768. O que eu faço com esse 32.768? Mas você vai decompor em fatores primos. Então, 32.768, você vai substituir por quem? 2 elevado a 15. Então, se o 2 é igual a 2, o n é quem? O n só pode ser 15. E o n é o número de quê? De elementos. Beleza? Então, acontece o seguinte. Nós temos esses dois processos. Eu te dou o número de elementos, 8, e você me dá o número de subconjuntos. Ou eu posso te dar o número de subconjuntos e você me dá o número de elementos. Beleza? Tranquilo? Só para a gente treinar um pouquinho mesmo, tá? Só questão de mecanismo aqui. Agora, isso aqui tem aplicação em questão de concurso? Tem daqui a pouquinho. Beleza? Então, olha só. Eu posso te dar o número de elementos e você me dá o número de subconjuntos. Mas eu posso te dar o número de subconjuntos e você me dá o número de elementos. Beleza? Então, vamos finalizar mais esse bloquinho aqui. Perfeito? E daqui a pouco a gente continua, tá? Pegando as questões de concurso. Tem mais um pouquinho aqui ainda para a gente fazer, de fixação. Para depois entrar na de concurso público. Até daqui a pouco.